Exortação ao príncipe para livrar a Itália das mãos dos bárbaros. Consideradas, pois, todas as coisas antes referidas, e pensando comigo mesmo se, na Itália, os tempos presentes poderiam prometer honras a um príncipe novo, e se havia matéria que desse, a um que fosse prudente e valoroso, oportunidade de introduzir uma nova ordem que lhe trouxesse fama e prosperidade para o povo, pareceu-me que há tantas coisas favoráveis a um príncipe novo que não sei de época mais propícia para a realização daqueles propósitos. E como disse ter sido necessário para que se conhecesse a virtude de Moisés, que o povo de Israel estivesse escravizado no Egito, para que se conhecesse a grandeza de alma de Ciro, que os persas estivessem oprimidos pelos medas, e para se conhecer valor de Teseu, que os atenienses estivessem dispersos, assim, presentemente, querendo se conhecer o valor de um príncipe italiano, seria necessário que a Itália chegasse ao ponto em que se encontra agora. Que estivesse mais escravizada do que os hebreus, mais oprimida do que os persas, mais desunida que os atenienses, sem chefe, sem ordem, batida, espoliada, lacerada, invadida, e que houvesse, enfim, suportado toda a sorte de calamidades. E, se bem que tenham surgido até aqui certas providências por parte de alguém que se teria podido julgar fossem inspiradas por Deus para a redenção do país, viu-se depois como, no mais alto curso de suas ações, foi abandonado pela fortuna. Assim, tendo ficado como sem vida, espera a Itália aquele que lhe possa curar as feridas e ponha fim ao saque da Lombardia, aos tributos do reino de Nápoles e da Toscana, e que cure as suas chagas já há muito tempo apodrecidas. Vê-se que ela roga a Deus que envie alguém que a redima dessas crueldades e insolências dos estrangeiros. Vê-se ainda que se acha pronta e disposta a seguir uma bandeira, uma vez que haja quem a levante. E não se vê atualmente em quem ela possa esperar mais do que na vossa ilustre casa, a qual com a fortuna e valor, favorecida por Deus e pela Igreja, a cuja frente está agora, poderá constituir-se cabeça desta redenção. Isso não será muito difícil se vos voltardes ao exame das ações e vida daqueles de quem acima se fez menção. E se bem que aqueles homens tenham sido raros e maravilhosos, foram todavia homens, e as ocasiões que tiveram, todos eles, foram menos favoráveis do que a presente. Porque os seus empreendimentos não foram mais úteis do que estes, nem mais fáceis, nem Deus foi mais amigo deles do que vosso. É muito justa esta minha asserção. Justum enim est bellum quibus necessarium et via arma ubi nulla nisi armis espis est. Justa, na verdade, é a guerra quando necessária, e piedosas as armas quando só nas armas reside a esperança. Aqui tudo está disposto favoravelmente, e onde isto se nota, não pode existir grande dificuldade para quem se dispuser a agir como aqueles a que propus como exemplo. Além disso, vêem-se aqui extraordinárias ações de Deus, como ainda não se teve exemplo. O mar se abriu, uma nuvem revelou o caminho, da pedra brotou água, aqui choveu maná, tudo concorreu para a vossa grandeza. O que resta a fazer é tarefa que a vós compete. Deus não quer fazer tudo, para não nos tolher o livre arbítrio e parte da glória que nos cabe. E não é motivo para maravilhar-se se algum dos já mencionados italianos não pôde fazer aquilo que se pode esperar da vossa ilustre casa, e se, em tantas revoluções da Itália, em tantos trabalhos de guerra, parecer sempre que a virtude militar se tenha extinguido no país. A razão disso está em que as antigas instituições políticas não eram boas e não houve ninguém que tivesse sabido arranjar outras. E nunca coisa nenhuma deu tanta honra a um governante novo como as novas leis e regulamentos que elaborasse.
Quando estas são bem fundadas e encerram grandeza, fazem com que ele seja reverenciado e admirado. E na Itália não faltam motivos para a realização desse trabalho. Aqui existe bastante valor no povo, embora faltem chefes. Observai nos duelos e nos torneios quanto os italianos são superiores em força, destreza e inteligência. Mas, tratando-se de exércitos, essas qualidades não chegam a revelar-se, e tudo provém da fraqueza dos chefes, pois aqueles que sabem não são obedecidos, e todos pensam saber muito, não tendo aparecido até agora nenhum cujo valor ou fortuna seja de tanto realce que obrigue os outros a abrir-lhe caminho. É por isso que em tanto tempo, em tantas guerras que se fizeram nestes últimos 20 anos, todo o exército exclusivamente italiano sempre se saiu mal. É o que atestam Taro, depois Alexandria, Capua, Gênova, Vailà, Bolonha, mestre. Querendo, pois, a vossa ilustre casa seguir o exemplo daqueles grandes homens e redimir suas províncias, é necessário, antes de mais nada, como verdadeira base de qualquer empreendimento, prover-se de tropas próprias, porque não existem outras mais fiéis nem melhores. E embora cada soldado possa ser bom, todos juntos irão se tornar melhores ainda, quando se virem comandados pelo seu príncipe e por ele honrados e bem tratados. É necessário, pois, preparar essas armas para se poder defender dos estrangeiros com a própria bravura italiana. E apesar de serem consideradas formidáveis as infantarias suíças e espanholas, ambas têm defeitos, de modo que uma terceira potência que se criasse poderia não somente opor-se, mas ter confiança na vitória. Os espanhóis não podem fazer frente à cavalaria e os suíços deverão ter medo das forças de infantaria quando as encontrarem tão obstinadas, tão fortes quanto eles nos combates. Já se viu e há de se ver ainda que os espanhóis não podem fazer face a uma cavalaria francesa e os suíços serem derrotados pela infantaria espanhola. E se bem que deste último caso não se tenha tido exemplo direto, teve-se uma mostra na jornada de Ravenna quando a infantaria espanhola enfrentou a alemã, que usa a mesma tática da Suíça. Os espanhóis, valendo-se da sua agilidade e com o auxílio dos seus escudetes, haviam-se posto debaixo das lanças dos alemães e estavam certos de vencê-los, sem que estes pudessem ter salvação. E se não fosse o auxílio da cavalaria, todos eles teriam sido chacinados efetivamente. Pode-se, portanto, conhecendo os defeitos destas duas espécies da infantaria, organizar uma terceira que resista à cavalaria e não tema a sua igual. E disso resultarão a formação de uma geração de guerreiros e a mudança de métodos. E são essas coisas que, reorganizadas, dão reputação e grandeza a um príncipe novo. Não se deve, portanto, deixar passar esta ocasião a fim de fazer com que a Itália, depois de tanto tempo, encontre um redentor. Não tenho palavras para exprimir o amor e entusiasmo com que seria ele recebido em todas as províncias que sofreram ataques e invasões estrangeiras, nem com que sede de vingança, com que lágrimas. Que portas se lhe fechariam? Que povos lhe negariam obediência? Que inveja se lhe oporia? Qual italiano seria capaz de lhe negar o seu favor? Já está fedendo para todos este domínio de bárbaros. Tome, pois, a vossa ilustre casa esta tarefa com aquele ânimo e com aquela fé com que se esposam as boas causas, a fim de que, sob o seu brasão, esta pátria seja enobrecida e sob os seus auspícios se verifique aquele dito do Petrarca: Virtù contro a furore prenderà l'arme e fia il combate er corto, che l'antico valore negli Italis cor não é ancor morto. A virtude tomará armas contra o furor e será breve o combate, pois o antigo valor
ainda não está morto nos corações italianos. A livrar a Itália das mãos dos bárbaros. Consideradas, pois, todas as coisas antes referidas, e pensando comigo mesmo se, na Itália, os tempos presentes poderiam prometer honras a um príncipe novo, e se havia matéria que desse. Exortação ao príncipe para propósitos. E como disse ter sido necessário para que se conhecesse a virtude de Moisés, que o povo de Israel estivesse escravizado no Egito, para que se conhecesse a grandeza de alma de Ciro, que os persas estivessem oprimidos pelos medas, e para se conhecer valor de Teseu, que os atenienses estivessem dispersos, assim, presentemente, querendo-se conhecer o valor de um príncipe italiano, seria necessário que a Itália chegasse ao ponto em que se encontra agora. Que estivesse mais escravizada do que os hebreus, mais oprimisse a um que fosse prudente e valoroso, oportunidade de introduzir uma nova ordem que lhe trouxesse fama e prosperidade para o povo, pareceu-me que há tantas coisas favoráveis a um príncipe novo que não sei de época mais propícia para a realização daqueles propósitos.